50 anos depois, primeira parte, capítulo 1, Uma família romana. Varando a multidão que estacionava na grande praça de Esmirna, em clara manhã do ano 131 da nossa era, marchava um troço de escravos jovens e atléticos, conduzindo uma liteira ricamente ataviada ao gosto da época. De espaço a espaço, ouviam-se as vozes dos carregadores exclamando: Deixai passar o nobre tribuno Caio Fabrícios. Lugar para o nobre representante do Augusto. Lugar, lugar. Desfaziam-se os pequenos grupos de populares formados à pressa em torno do mercado de peixe e legumes situado no grande logradouro, enquanto o rosto de um patrício romano surdia entre as cortinas da liteira com ares de enfado, a observar a turba rumorosa. Seguindo a liteira, caminhava um homem dos seus 45 anos presumíveis, deixando ver nas linhas fisionômicas o perfil israelita, tipicamente características e um orgulho silencioso e inconformado. A atitude humilde, todavia, evidenciava a condição inferior e, conquanto não participasse do esforço dos carregadores, adivinhava-se-lhe no semblante contrafeito a situação dolorosa de escravo. Respirava-se à margem do golfo esplêndido o ar embalsamado que os ventos do Egeu traziam do grande arquipélago. O movimento da cidade crescera de muito naqueles dias inovidáveis, sequentes à última guerra civil que devastara a Judéia para sempre. Milhares de peregrinos invadiam-na por todos os flancos, fugindo aos quadros terrificantes da Palestina, assolada pelos flagelos da última revolução aniquiladora dos derradeiros laços de coesão das tribos laboriosas de Israel, desterrando-as da pátria. Remanescentes de antigas autoridades e de numerosos plutocratas de Jerusalém, de Cesareia, de Betel e de Tiberíades, ali se acotovelavam, famélicos por subtraírem-se aos tormentos do cativeiro após as vitórias do Júlio VI Severo sobre os fanáticos partidários do famoso Bar Koziba. Vencendo os movimentos instintivos da turba, a liteira do tribuno parou à frente de soberbo edifício, no qual os estilos grego e romano se casavam harmoniosamente. Ali estacionado, foi logo anunciado no interior, onde um patrício, relativamente jovem, aparentando mais ou menos 40 anos, o esperava com evidente interesse. Por Júpiter! Exclamou Fabrícios, abraçando o amigo Elvídio Lúcius. Não supunha encontrar-te nessa plenitude de robustez e elegância, de fazer inveja aos próprios deuses. Ora, ora, replicou o interpelado, em cujo sorriso se podia ler a satisfação que lhe causavam aquelas expansões carinhosas e amigas. São milagres dos nossos tempos. Aliás, se há quem mereça tais gabos, és tu, a quem Adonis sempre rendeu homenagens. Neste interim, um escravo, ainda moço, trazia a bandeja de prata, onde se alinhavam pequenos vasos de perfume e coroas da época adornada de rosas. Elvídio Lúcius serviu-se cuidadosamente de uma delas, enquanto o visitante agradecia com leve sinal de cabeça. Mas ouve, continuava o anfitrião, sem dissimular o contentamento que lhe causava a visita. Há bastante tempo aguardamos tua chegada, de maneira a partirmos para Roma com a brevidade possível.
Há 2 dias que a galera está à nossa disposição, dependendo a partida tão somente da tua vinda. E batendo-lhe amistosamente no ombro, rematava: Que demora foi essa? Bem sabes, explicou Fabrícios, que sumariar os estragos da última revolução era tarefa assaz difícil para realizar em poucas semanas, razão pela qual, apesar da demora a que te referes, não levo ao governo imperial um relatório minucioso e completo, mas apenas alguns dados gerais. E a propósito da Revolução da Judéia, qual a tua impressão pessoal dos acontecimentos? Caio Fabrícios esboçou um leve sorriso, acrescentando com amabilidade: Antes de dar a minha opinião, sei que a tua é a de quem encarou os fatos com maior otimismo. Ora, meu amigo, disse Ovídio, como a justificar-se? É verdade que a venda de toda a minha criação de cavalos, da Idumeia, para as forças em operação me consolidou as finanças, dispensando-me de maiores cuidados quanto ao futuro da família. Mas isso não impede, considere a penosa situação desses milhares de criaturas que se arruinaram para sempre. Aliás, se a sorte me favoreceu no plano das minhas necessidades materiais, devo principalmente a intervenção de meu sogro, junto do prefeito Lólio Úrbico. O censor Fábio Cornélio agiu assim tão decisivamente a teu favor? Perguntou Fabrícios, algo admirado. Sim. Está bem, disse Caio já despreocupado. Eu nunca entendi patavina da criação de cavalos da Idumeia ou de bestas da Ligúria. Aliás, o êxito dos teus negócios não altera a nossa velha e cordial amizade. Por Pólux, não há necessidade de tantas explicações nesse sentido. Depois de sorver um trago de Falerno solicitamente servido, continuou como que analisando as próprias reminiscências mais íntimas. O estado da província é lastimável e, na minha opinião, os judeus nunca mais encontrarão na Palestina o benefício consolador de um lar e de uma pátria. Em diversos recontros, morreram mais de 180.000 israelitas, segundo o conhecimento exato da situação. Foram destruídos quase todos os burgos. Na zona de Betel, a miséria atingiu proporções inauditas. Famílias inteiras, desamparadas e indefesas, foram covardemente assassinadas, enquanto a fome e a desolação operam a ruína geral, chega também a peste, oriunda da exalação dos cadáveres insepultos. Nunca supus rever a Judéia em tais condições. Mas a quem deveremos inculpar do que ocorre? O governo de Adriano não se tem caracterizado pela retidão e pela justiça? Perguntou Elvídio Lúcio com grande interesse. Não posso afirmá-lo com certeza, revidou Fabrícios, atencioso. Todavia, considero pessoalmente que o grande culpado foi Tineio Rufus, legado pró-pretor da província. Sua incapacidade política foi manifesta em todo o desenvolvimento dos fatos. A reedificação de Jerusalém com o nome de Hélia Capitolina, obedecendo os caprichos do imperador, apavora os israelitas, desejosos todos de conservar as tradições da Cidade Santa. O momento requeria um homem de qualidades excepcionais à frente dos negócios da Judéia. Entretanto, Tineio Rufus não fez mais que exacerbar o ânimo popular com imposições religiosas de todos os matizes,
contrariando a clássica tradição de tolerância do império nos territórios conquistados. Ovídio Lúcius ouvia o amigo com singular interesse, mas, como se desejasse afastar de si mesmo alguma reminiscência amarga, murmurou: Fabrícios, meu caro, tua descrição da Judéia me apavora o espírito. Os anos que passamos na Ásia Menor me devolvem a Roma com o coração apreensivo. Em toda a Palestina campeiam superstições totalmente contrárias às nossas tradições mais respeitáveis. E essas crenças estranhas invadem o próprio ambiente da família, dificultando-nos a tarefa de instituir a harmonia doméstica. Já sei, replicou o amigo solicitante. Queres aludir com certeza ao cristianismo com as suas inovações e seus asseclas. Mas, ajuntou Caio, evidenciando uma atenção mais íntima, acaso Alba Licínia teria deixado de ser a segurança vestalina de tua casa? Seria possível? Não, replicou Ovídio, ansioso por se fazer compreendido. Não se trata de minha mulher, sentinela avançada de todos os feitos da minha vida. Há longos anos, mas de uma das filhas que, contrariamente a todas previsões, imbuiu-se de semelhantes princípios, causando-nos os mais sérios desgostos. Lembro-me de Ovídia e de Célia, que meninas, eram bem 2 sorrisos dos deuses na tua casa, mas tão jovens e dadas assim a cogitações filosóficas? Ovídia, a mais velha, não se impregnou de tais bruxarias, mas a nossa pobre Célia parece bastante prejudicada pelas superstições orientais, tanto que, regressando a Roma, tenciono deixá-la em companhia de meu pai por algum tempo. Suas lições de virtude doméstica hão de renovar-lhe o coração, segundo cremos. É verdade, concordou Fabrícius. O venerando Cneio Lúcius reformaria para as tradições romanas os sentimentos mais bárbaros de nossas províncias. Fizera-se ligeira pausa na conversação, enquanto Caio tamborilava os dedos, dando a entender a sua preocupação, como se evocasse alguma dolorosa lembrança. Ovídio, murmurou o tribuno fraternalmente, teu regresso a Roma é de causar apreensões aos teus verdadeiros amigos. Recordando teu pai, lembro-me instintivamente de Silano, o pequeno enjeitado que ele chegou quase a adotar oficialmente como próprio filho, desejoso de libertar-te da calúnia a ti imputada ao albor da mocidade. Sim, disse o anfitrião, como se houvesse repentinamente despertado. Ainda bem que não desconhece ser caluniosa a acusação que pesou sobre mim. Aliás, meu pai não ignora isso. Apesar de tudo, teu venerável genitor não hesitou em cumular a criança a ele caminhada com o máximo de carinhos. Depois de passar nervosamente a mão pela fronte, Ovídio Lúcius acentuou. E Silano, sabes o que é feito dele? As últimas informações davam-no como incorporado às nossas falanges que mantêm o domínio das Gálias, como simples soldado do exército. Às vezes, ajuntou Ovídio preocupado, tenho pensado na sorte desse rapaz, pupilo da generosidade de meu pai, desde os tempos da minha juventude. Mas que fazer? Desde que me casei, tudo fiz por trazê-lo à nossa companhia. Minha propriedade da Idumeia poderia proporcionar-lhe uma existência simples e liberta de maiores cuidados, sob as minhas vistas atentas, todavia. Alba Lucínia se opôs terminantemente aos meus projetos,
não só recordando os comentários caluniosos de que fui alvo no passado, como também alegando seus direitos exclusivos à minha afeição, pelo que fui compelido a conformar-me, levando em conta as nobres qualidades da sua alma generosa. Bem sabes que minha esposa deve receber as minhas atenções mais respeitosas. Não tenho remédio senão aceitar de bom grado as suas afetuosas imposições. Eu vide, bom amigo, exclamou Fabricius, demonstrando prudência. Não devo, nem posso interferir na sua vida íntima. Problemas há na vida que somente os cônjuges podem solucionar entre si, na sagrada intimidade do lar. Mas não é apenas pelo caso de Silano que me sinto apreensivo, relativamente ao teu regresso. E, fixando o amigo bem nos olhos, rematou. Lembras-te de Cláudia Sabina? Sim, respondeu vagamente. Não sei se estás devidamente informado a seu respeito. Cláudia é hoje a esposa de Lólio Úrbico, prefeito dos pretorianos. Não deves ignorar que esse homem é a personalidade do dia, como depositário da máxima confiança do imperador. Elvido Lúcio passou a mão pela fronte como se desejasse afugentar uma penosa recordação do passado, revidando afinal para a tranquilidade de si mesmo. Não desejo exumar o passado, visto ser hoje um outro homem. Mas, se houver necessidade de ser prestigiado na capital do império, não podemos esquecer igualmente que meu sogro é pessoa de toda a confiança, não só do prefeito a que aludes, como de todas as autoridades administrativas. Bem o sei, mas não ignoro também que o coração humano tem escaninhos e misteriosos. Não acredito que Cláudia, hoje elevada às esferas da mais alta aristocracia, pelos caprichos do destino, haja olvidado a humilhação do seu amor violento de plebeia, espezinhado em outros tempos. Sim, confirmou Elvídio Lúcio com os olhos parados no abismo de suas recordações mais íntimas. Muitas vezes tenho lamentado o haver nutrido em seu coração uma afetividade tão intensa. Mas que fazer? A juventude está sujeita a caprichos numerosos, e a maior parte das vezes não há advertência que possa romper o véu da cegueira. E estarás hoje menos moço para que te sintas completamente livre dos caprichos multiplicados da nossa época? O interpelado compreendeu todo o alcance daquelas observações sábias e prudentes, e como se não lhe prouvesse o exame das circunstâncias e dos fatos, cujas lembranças penosa o atormentaria, replicou sem perder aparente humor, embora os olhos evidenciassem uma preocupação amargurosa. Caio, meu bom amigo, pelas barbas de Júpiter, não me faças voltar ao pélago escuro do passado. Desde que chegaste, nada me disseste além de assuntos penosos e sombrios. De início é a miséria da Judéia de arrepiar os cabelos com seus quadros de desolação e ruína. E, depois, eis-te voltando para o passado escabroso, como se não nos bastasse as atuais amarguras. Fala-me antes algo que me consolide ao repouso íntimo. Embora não saiba explicar o motivo, tenho o coração apreensivo quanto ao futuro. A máquina de intrigas da sociedade romana aborrece meu espírito, que nunca encontrou ensejos de lhe fugir ao ambiente detestável. Meu regresso a Roma inquina-se de perspectivas dolorosas, embora não ouse confessá-lo.